Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui pra gente conversar sobre Onyx Storm, pra eu falar aí com spoilers sobre o que eu achei, sobre algumas partes do livro e comentar teorias futuras aí para os próximos livros da série. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, pra quem perdeu aí, né, há algumas semanas, eu acho que faz um mês já aí, eu postei um vlog de leitura de Onyx Storm, né, o terceiro livro da série The Empyrean, a série de Fourth Wing. E foi um vlog sem spoilers, né, lá tem só realmente as minhas reações e as minhas opiniões conforme eu fui lendo, só que são opiniões sem spoilers. E aí eu queria fazer esse vídeo aqui para realmente comentar o que eu achei, comentar teorias e coisas do tipo com spoilers. Então esse vídeo aqui vai ter spoilers do terceiro livro, tá? Eu confesso que eu demorei um pouquinho pra fazer esse vídeo, então assim, eu tive que ir anotando as coisas, né, pra deixar mais frescas na minha cabeça, porque já faz um tempinho que eu terminei de ler o livro, então, tipo, já não tá tudo tão fresco na minha cabeça assim, mas eu deixei tudo anotadinho ali, pra gente poder conversar. Eu vou deixar aqui no card o vídeo, o vlog, né, de leitura de Onyx Storm, e eu já queria aproveitar para fazer aqui um parênteses, gente, porque aquele vídeo de Onyx Storm, eu recebi alguns comentários em relação ao áudio, tá? Porque como eu coloco música nas partes que tem reação, né, as minhas reações ali de leitura, fica uma diferença de áudio muito grande para a reação, né, para essa música e para minha voz. E aí teve um outro vídeo meu recente também que alguém comentou que meu áudio estava baixo. E aí eu queria aproveitar para explicar. Eu expliquei lá nos comentários, né, mas eu sei que nem todo mundo vai ver lá nos comentários, então eu queria aproveitar para explicar aqui. O que acontece, gente? 95% das vezes eu gravo na sexta-feira à noite, ali 11 horas, meia-noite. Eu não moro sozinha e eu moro em prédio. Então, assim, esse horário que eu gravo, eu não posso falar muito alto, eu não posso fazer muito barulho. Então, até eu comprei o microfone, eu tô desde o início do ano fazendo vídeos com o microfone, para dar uma ajudada nisso também. Mas é óbvio que o meu áudio vai ficar um pouco mais baixo, porque, por exemplo, agora eu tô gravando de dia, eu consigo falar mais alto, então tem essa diferença. No vlog em específico, eu gravei aquilo, né, conforme eu ia lendo, eu gravei à noite, e aí, tipo, eu não estava sozinha em casa, né, eu deixava a porta fechada, só que passa barulho pros outros cômodos, né, não é uma, tipo, a porta não isola o meu quarto, né, o barulho aqui de dentro, então eu acabava falando mais baixo, e na parte final ainda, meu microfone eu acho que estava desligado, tá, eu acho que a pecinha que vai no celular, eu acho que ela não estava conectada, olha que esperta. Mas enfim, eu fui perceber isso depois, né. E aí, essas questões, quando eu tô editando, eu não, pra mim não é uma questão, porque pra mim o áudio não tá baixo quando eu tô editando, sabe? Quando eu tô escutando ali, é óbvio que dá pra perceber que, tipo, eu tô com um tom de voz um pouquinho mais baixo, mas assim, dá pra escutar normal, sabe? Tanto é que no vlog, pra mim não teve essa diferença. O que eu acredito que seja é que tem alguma coisa que quando passa pro YouTube o volume dá alguma desconfigurada, alguma coisa assim, porque realmente pra mim, quando eu tô editando, eu não consigo perceber isso, né, se não é óbvio, era algo que eu corrigiria numa edição de vídeo, né, aumentaria ali o volume e coisa e tal. Mas enfim, eu só queria deixar isso aqui porque vão ter vídeos eventuais que a minha voz vai estar um pouco mais baixa por causa disso. Eu vou tentar cuidar disso na edição, mas como eu falei, quando eu tô editando, pra mim não percebe, então às vezes pode ser que eu vou editar e pra mim tá bom e pra vocês vai chegar com áudio um pouco mais baixo. Hoje eu tô conseguindo gravar de dia, eu vou gravar alguns vídeos, inclusive, então, né, os próximos vídeos eu acredito que não vai ter esse problema. Mas, eventualmente, eu vou gravar, né, na sexta-feira à noite, e aí vai acabar tendo esse problema, o áudio vai ficar um pouquinho mais baixo. Infelizmente, é quando eu consigo gravar, gente, é isso ou não ter vídeo. Então, assim, na minha rotina atual é quando eu consigo, então... Enfim, eu vou tentar aproveitar esses momentos aqui, por exemplo, esse sábado, que eu tô conseguindo. Tô gravando isso aqui no sábado, né? Que eu tô conseguindo adiantar alguns vídeos e coisa e tal, mas nem sempre eu vou conseguir. Então, enfim, eu só queria deixar explicado, porque eu sei que né, que algumas pessoas estão notando essa questão do áudio, então eu já queria deixar explicado aqui, tá? Mas eu vou tentar cuidar disso na edição. Não sei se vou conseguir sempre, porque como eu falei, não é algo perceptível quando eu tô editando, mas eu vou tentar ajustar. Beleza, gente? E sempre que tiver essas questões, me avisem nos comentários, porque daí eu vou saber, pô, dessa vez ficou legal, não ficou, sabe? E aí eu vou cuidando disso nas próximas, tá? Enfim, não tem nada relacionado com esse vídeo de hoje, mas eu queria deixar essa explicação aqui, porque foi algo dos meus vídeos mais recentes. Quem tá assistindo isso aqui no futuro, talvez nem saiba, entendeu? Mas enfim, no momento que eu tô gravando isso aqui, que eu tô postando isso aqui,
tem a ver com os meus últimos vídeos. Por isso que eu quis aproveitar aqui para falar sobre isso. Mas enfim, gente, vamos falar aí sobre Onyx Storm, que é o assunto desse vídeo, porque tem coisas a comentar, entendeu? Teorias, aí eu já separei algumas aí pra gente conversar hoje. E bora lá então para falar sobre Onyx Storm, a partir de agora, spoilers sobre o terceiro livro. Bom, gente, antes de começar a falar sobre os pontos em específico, eu queria comentar o que eu achei do livro no geral, assim, né? Lá no vlog eu falo bem sobre, né, o que eu achei, assim, no geral sobre o livro, mas eu vou dar um apanhado aqui só para vocês entenderem qual que é a minha posição em relação ao livro. Quando eu fui ler ele, eu confesso que eu não estava tão animada, assim, porque eu tinha visto a maioria das pessoas achar esse livro um livro mais ou menos, assim. Um livro parado, sem muitos acontecimentos. Então eu tava bem, sabe, eu tava meio que dando uma arrastada, assim, com o livro, até que eu consegui comprar ele, né, quando ele chegou aqui em casa. E aí, beleza, vou ler. Eu fui mais ler com medo de pegar spoiler do que realmente de querer ler, sabe? Porque ainda bem, o livro lançou em janeiro e eu li mês passado. Foi mês passado? Foi, né? Em junho. E eu não peguei spoilers. Nenhum. Assim, então eu consegui sair disso blindada de spoilers. Então a minha preocupação mais era não pegar spoilers do que realmente ler. E eu acabei sendo surpreendida, porque eu gostei do livro. Ele é um livro que eu entendo porque que as pessoas dizem que ele é mais parado, mas eu não concordo. Eu acho que as pessoas têm uma grande tendência, e isso até eu acho que eu comento no vlog, a dizer que um filme, uma série, um livro é parado quando ele não tem cena de ação. Mas isso não quer dizer que não está acontecendo nada na história. Isso quer dizer que estão acontecendo outras coisas, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de enredo, de relacionamento. Então, assim, eu acho que pra gente saber se realmente, não aconteceu nada nesse livro, como eu vi algumas pessoas comentando, eu acho que a gente tinha que parar e pensar, beleza, não aconteceu nada. Se eu tirar essa cena do livro, vai fazer diferença? E pra mim, Onyx Storm, se eu penso nisso, olha, vamos colocar aqui uns 80% do livro, se eu tirar, vai fazer diferença. De repente não nesse livro, mas para livros futuros. Eu acho difícil a gente analisar essa questão de, não aconteceu nada, sendo que a gente não tem conhecimento ainda do que vem pela frente. Porque muitas vezes em séries de fantasia, muitas coisas são plantadas antes e são reveladas lá na frente de que eram importantes. Então, assim, a primeiro momento pode até parecer, por que isso aqui tá aqui no meio da história? E lá na frente vai ser revelado que aquilo tinha uma grande importância. Mas para mim, Onyx Storm, tudo que tá lá, pelo menos assim, as coisas importantes realmente, a jornada que eles têm ali, o enredo que vai acontecendo durante o livro, eu acho que tem uma razão de estar ali, sabe? Tem uma questão do desenvolvimento do próprio enredo, da gente descobrir mais sobre algumas questões principais do livro e desenvolver realmente personagens, desenvolver os dramas ali que estavam acontecendo. Então, assim, como eu falei, uma coisa ou outra que realmente eu acho que não precisava estar lá, mas no geral eu acho que é importante, sabe, gente? Não é porque não tá tendo mortes e briga e luta e enfim que não tá acontecendo nada. Eu acho que essa é uma ideia, gente, que assim, ó, já vem de muito tempo. Eu lembro da época lá de The Walking Dead que eu assistia, lá em, sei lá, 2013, 2014, por aí. Eu lembro que isso acontecia muito. O pessoal reclamava. Game of Thrones também, House of the Dragon agora. Terminou um episódio. Esse episódio não aconteceu nada. E, tipo, o episódio foi o episódio inteiro, tipo, desenvolvimento, sabe? Então a gente precisa entender que às vezes tem momento que vai ter que dar uma acalmada e desenvolver algumas coisas. Senão depois vai ficar raso. Senão depois a gente vai olhar e pensar, mas não faz sentido. Quando que isso aqui aconteceu? Quando que esse personagem ficou assim? Quando que esse relacionamento desenvolveu a ponto de chegar nesse nível? Então a gente precisa ter momentos mais calmos para ser desenvolvido algumas coisas na história. Não necessariamente isso quer dizer que a história não está acontecendo nada. Em alguns casos pode até ser, mas assim, na minha opinião, né, reforçando aqui, eu acho que esse não é o caso de Onyx Storm, entendeu? As coisas que a gente tem ali acontecendo, eu acredito que sejam importantes, ou para esse livro mesmo, ou para livros futuros, tá? Mas, enfim, essa é a minha opinião geral. Eu dei 4,5 pro livro, tá? Eu gostei mais do que eu imaginei que eu gostaria,
porque realmente eu tava com um pouquinho de preguiça, assim, da série como um todo, mas me deu uma empolgada, mesmo não sendo um livro cheio de ação. Tanto é que até as minhas reações, eu não tive tanta reação lendo assim, mas eu acho que ele é um livro muito interessante, assim, para ser o meio de uma série, né? Até então a gente sabe que vão ser 5 livros, então esse é o livro do meio, e o meio costuma ser mais complicado mesmo. Geralmente é o que o pessoal reclama de ser parado, de não acontecer nada e coisa e tal. E normalmente são livros importantes para servir de ponte, né? Entre o início e o final de uma série. Mas enfim, vamos comentar agora sobre os pontos específicos dessa história. O primeiro ponto aqui que eu vim trazer é um ponto que eu menos gostei no livro. Assim, que pelo menos não persiste o livro inteiro, mas assim, a gente tem em toques o livro inteiro, que é o pai do Dan tentando atrapalhar o relacionamento da Violet e do Xaden. Gente, pelo amor de Deus, assim, ó. Porque o que acontece? Eu entendo que tem toda essa questão, ele ali quer se vingar, né, da Violet do Xaden e tal, 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 pelo que aconteceu no livro passado, enfim, entendo. Mas assim, cara, pelo amor de Deus, tu é um coronel lá do exército, é um cara de alta patente, super importante. Tu vai ficar se metendo num relacionamento jovem adulto, para não dizer adolescente, que eles não são adolescentes, mas assim, tu vai ficar se metendo num relacionamento? Tudo bem, é o jeito que ele tem para punir os dois. Mas assim, cara, tu não tem outras coisas muito mais importantes para fazer do que ficar se metendo nisso, entendeu? O cara acabou de assumir o lugar da mãe da Violet ali, né? Ele vai ficar de. Vai virar ali o comandante ali, né, do colégio. Ele vira o comandante ali do colégio. E ele não tem coisa mais importante para fazer, sabe? Além de que eu achei extremamente repetitivo com Iron Flame. Porque Iron Flame, né, o segundo livro, para quem não lembra, o que acontece? O amigo lá, né, do pai do Dan, do Coronel Aethos, ele entra ali, né, pra o Varys. Varys, não é o nome dele? Já até esqueci, o cara tão... que eu já até esqueci o nome dele. Ele entra ali pra ser o diretor, digamos assim, do colégio, né? E ele vai ficar comandando ali. E ele aproveita, né? Ele tenta sempre estar ferrando com a Violet ali. E eles usam assim para tentar separar a Violet do Xaden. Então, tipo, eles mandam o Xaden lá para atuar num posto muito longe de Basgaiet. Então, tipo, eles têm que ficar longe o tempo inteiro. Cada vez que ela vai ir visitar ele, eles revistam ela. Então, tipo, eles ficam nessa de tentar dar uma dificultada no relacionamento dos dois no livro passado. E continua acontecendo nesse livro, sabe? Eu acho que isso não precisaria ter. Essa é uma das coisas que pra mim, assim, ó, cara, tem tanta coisa mais importante acontecendo, a gente não precisa novamente ter alguém em posição superior tentando dificultar esse relacionamento dos dois, que já é bem difícil normalmente. Então, assim, não precisava ter essa camada extra. Coloca ele novamente, joga ele lá para outro posto, deixam eles separados por um tempo. Ele agora é professor, então agora os dois não podem ficar juntos porque tem regra que diz que o professor não pode ficar com o aluno. Porque agora. Entende? Então, assim, pô, cara, tanta coisa mais importante para te fazer, sabe? Ficar. Parece mesmo assim que ele é birrento que tá fazendo birra com os dois jovens adultos ali, né? Porque apesar deles não serem adolescentes, eles estão ali. A Violet tem 21, 22 anos. O Xaden é 2 anos mais velho que ela. Então, assim, 2 anos mais velho que ela, né? Então, assim, eles ainda estão tão jovens. Estão na fase jovem, né, da idade adulta. Então, assim, pô, tu vai ficar implicando. Tu tem tanta coisa para fazer, sabe? E a gente, como leitor, fica chato, porque é isso. Pô, livro passado a gente já teve isso. Esse livro, pô, a gente tem uma coisa muito mais importante. Pô, o Xaden tá virando Venom, sabe? Vamos focar nisso. Essa já é uma complicação grande o suficiente pro relacionamento dos dois. Não precisa colocar mais essa questão de alguém tentando separar eles. Aí tem lá o momento que o Xaden vira professor e aí a Violet pensa, putz, a gente vai ter que terminar, porque pelo Codex ali, né, pelo código de regras deles, não pode, né, não pode o professor namorar a aluna, coisa e tal. Sabe? Precisava. Não precisava, porque no fim ficou tudo igual, sabe? Aí o cara coloca, vai ter a missão ali pra procurar os dragões, ele coloca alguém só pra vigiar a Violet pra ela e o Xaden não ficar se encontrando. Sabe? Cansa.
Isso sim, se tirasse do livro, não fazia falta nenhuma, porque isso já teve no livro passado, não precisava repetir nesse, sabe? Então, pra mim, esse foi o ponto mais chato. Pelo menos assim, na metade do livro ali, isso já meio que deu uma aliviada, não foi algo que persistiu até o final. Mas que foi chato ver esse comportamento se repetindo novamente, foi, assim, não, realmente não precisava. Bom, vamos para outra questão que, né, como eu falei, eu acho que é uma das questões mais importantes, assim, na história nesse momento, que é o Xaden virando Venin, né? Eu não sei como é que ficou traduzido esse termo para o português, tá? Não sei se manteve o Venin, mas enfim, só para explicar os termos eu falo inglês porque eu li o livro em inglês, então eu não sei como é que ficaram as traduções mesmo. Algumas eu sei porque eu vi quando eu fui fazer o vídeo relembrando Fort Wing, né? Dei uma pesquisada ali, mas alguns termos eu realmente não sei como é que ficou. Mas enfim. A gente teve esse cliffhanger no final do primeiro livro, do segundo livro, aliás, que o Xaden acaba acessando, né, utilizando esse poder aí proibido para salvar a Violet, e ele começa a se transformar em Venin. E aí, durante esse livro, a gente vê que a Violet está numa busca incansável aí pela cura, né? Ela quer realmente salvar o Xaden, né? Ela não aceita que, tipo, não tenha uma cura. E o Xaden meio que já aceitou que é isso, né? Que não tem cura, e enfim. E ao longo do livro a gente vai descobrindo um pouquinho mais, né? Vão contando realmente que não tem cura, né? Que é como se você fosse perdendo a sua alma aos poucos ali, então você vai deixando de ser você pouquinho a pouquinho, então, né, que teria um momento que ele não conseguiria mais voltar e que cada vez que ele acessa esse poder, ele tem vontade de usar mais ainda esse poder. Então é uma coisa meio viciante ali, né? Então por isso que a pessoa não consegue voltar, né? E a gente tem vários momentos no livro que realmente ele acaba usando esse poder, até meio sem querer, digamos assim. Então, enfim. Esse livro eu já imaginava que a gente não ia ter resolução sobre isso, porque esse é um dos principais enredos aí que vai ser usado, eu acredito assim, se não até o final da série, né? Se não é algo que vai permear os próximos 2 livros ainda, pelo menos o próximo livro inteiro vai ser sobre meio que sobre isso, né? Ainda mais tendo em conta como que terminou esse livro, vamos falar sobre o final depois. Acredito ainda que a gente vai ter um longo caminho a se percorrer. Eu acho que no final vai ser curado, gente, porque assim, é uma romantasia, querendo ou não, então no final pode ser que vão morrer mais um monte de personagem, vai não sei o quê, mas assim, eu acredito, tá, que a Violet e o Xaden vão ter o final feliz deles, tá? Então, assim, pode ser que com alguns percalços no meio do caminho, né, com alguns sacrifícios aí, de repente algum dragão aí, não sei, mas, né, vale lembrar que a Violet tem 2, pode ser que ela tenha 2 por um motivo, mas não sei, assim, na minha visão, eu acredito que os dois vão ser felizes no final, sabe? Meio que meio mesmo que com algumas consequências. Porque se a gente para pra pensar em qualquer romantasia, gente, o casal fica junto no final, mesmo que aconteça muita coisa, muita desgraça, os dois ficam juntos no final. Se a Rebecca Yarros fosse fazer alguma coisa, nossa, para no fim ia ser bem diferente. E eu não acredito que ela vai fazer, até porque os fãs iam surtar se isso acontecesse. Então, assim, em relação ao Xaden virar Venin, eu não me preocupo muito, porque eu acho que mesmo que ele se transforme totalmente, vai ter um jeito de fazer ele voltar, entendeu? Eu acho que isso não é uma questão. A questão é quanto tempo isso vai durar. Se isso no próximo livro já vai ser resolvido, ou se vai durar ainda mais, sabe? Se vai ser algo que vai ser resolvido lá no último minuto. Eu apostaria que vai ser algo lá pro último minuto, tá? Eu acho que vai ser algo que vai permear ainda esses próximos 2 livros, e se só tiverem 2 livros, né? Porque também tem isso, os autores gostam de estender um pouquinho mais. Mas eu acho que foi interessante, assim, a gente ver nesse livro isso, né? Ele aos poucos se tornando, né, Venin, o olho ali mudando de vez em quando, a Violet realmente tentando, né, a todo momento ali salvar o Xaden e encontrar uma cura. E eu acho que é interessante levantar essa questão de, pô, ela tá tentando salvar o Xaden, mas será que não tem outras pessoas também que poderiam ser salvas,
né? Será que não tem, se encontrar uma cura pro Zayden, não significaria, tipo, vencer eles como um todo, curar todo mundo, né? Como é que isso funciona, né? Porque a gente viu que, tipo, o Zayden virou meio que sem querer, né? Tem uns que viram por querer, tipo o Jack. Imagino que o Jack não seja uma dessas pessoas que poderiam ser curadas, né? Porque ele por dentro já era aquilo o que ele externalizou depois quando virou Venom. Mas devem existir várias pessoas que meio que foi isso, foi sem querer, acessou o poder errado ali, né, esse poder proibido e acabou virando Venom meio que sem querer. Então pode ser que seja algo trazido também mais pra frente, sabe? Essas outras pessoas que acabaram virando forçadamente e por não ter ninguém ali como a Violet lutando por elas, elas acabaram virando, sabe? Então, também acho que pode ser um jeito interessante da gente entender mais sobre os Venom, porque tá tudo muito obscuro ainda, né? A gente sabe um pouco, porque eles acessam esse poder, eles têm os Wyvern ali. A gente sabe algumas coisas, eles podem ter poderes iguais aos dos Riders ali e tal, mas é tudo muito obscuro ainda, sabe? A gente não tem muito sobre os Venom, é muito sobre o que o pessoal ali de Navarre, né, a galera ali sabe sobre os Venom, que não é muita coisa também, vamos e viemos. E eu sempre acho interessante essa coisa de tipo, eles são os vilões e já ter essa figura formada de eles são os vilões, porque normalmente não é tão preto no branco assim, sabe? A gente já viu, por exemplo, que ali em próprio Navarre, né, que é o reino que acontece, que eu sempre acho que eu estou falando esse nome errado, é que as pessoas também não são tão boazinhas, né? Porque tem as questões das fronteiras, tem a própria revolução ali, né, que o pai do Zayden fez. Enfim, a gente sabe que eles não são bonzinhos, sabe? Então, o outro lado realmente é mal 100%, sabe? Eu acho que tem mais camadas aí que pode ser explorado. A gente entender mais o lado dos Venom realmente, entender essa conexão deles com os Wyvern, o que são os Wyvern mesmo, né? Se eles têm consciência, tal quais os dragões têm. Então, eu acho que pode ser algo muito interessante, principalmente agora que a gente tem o Zayden, que virou meio que completamente, né? Pelo que a gente sabe. Agora falando sobre o final, né, de Onyx Storm, ali no final a gente vê que realmente o Zayden, ele vira completamente, aparentemente. É, ele fala de um novo irmão ali, né, um novo irmão Venom, vamos falar sobre essas teorias. E a gente tem uma conversa dele com a Scale, que eu também sempre acho que estou falando o nome dela errado. E a gente entende que, tipo assim, tem alguém devendo um favor pro Zayden, e a Sigale pergunta, né, você acha que ela vai ajudar e coisa e tal. E aí, no final, a Violet acorda em Aretia, né, com o Brandon ali, e a Imogen, e ela não se lembra, tipo, das últimas horas, e ela acorda casada com o Zayden, e não se sabe onde é que tá o Zayden. E a memória dela foi apagada pela Imogen porque ela pediu pra Imogen. E acabou. Eu confesso que eu achei esse final um final bom, mas eu não achei tipo um final tão cliffhanger quanto os primeiros dois livros, né? Vamos lembrar, o primeiro livro a gente termina logo depois da morte do Liam, né? A gente tem toda a descoberta que a Violet tem ali do Zayden, né? Dele ter traído a confiança dela e coisa e tal, ela não confiar mais nele. O Liam morre, a gente tem toda a descoberta sobre os Venom e termina com o Brennan aparecendo. O Brennan que a gente achava que estava morto e termina desse jeito. O segundo livro termina com o Zayden virando Venom. Esse terceiro, tudo bem, tem isso, né? O Zayden some, a Violet acorda casada com ele. Mas assim, eu acho que é mais tranquilo para aguentar até o próximo livro, sabe? E ainda bem, porque o próximo livro vai demorar. Então, assim, eu acho que é mais tranquilo nesse sentido. Porque é isso, dá pra imaginar que o Zayden conversou com a Violet, né? Colocou ela ali pra segurança dela e também pra ter alguém de confiança liderando a Aretia. E deve ter algum plano ali também, um segundo plano. E é isso, sabe? Achei um final bom, mas não assim, nossa, eu preciso ler o próximo, sabe? Preciso ler o próximo porque eu preciso de resposta. Mas assim, não é tanto aquela sensação que eu tive no primeiro e no segundo livro, sabe? Além disso, a gente teve
alguns pontos de vista de outros personagens, né? A gente teve o ponto de vista da Rhiannon e da Imogen. A gente teve a morte da Queen, né? Que era uma coadjuvante ali. Eu vou falar mais sobre os coadjuvantes, inclusive, depois, que a gente teve destaque de alguns aí. O Garrick, eu sempre falo o nome dele errado, é Garrick ou Garrett? Garrick, né? Eu sempre falo o nome desse menino errado, gente, não sei porquê. Mas ele some ali, né? O que inclusive traz teorias aí que vamos discutir depois. E é meio que é isso, né? A Mira quase morre ali no final, tal. E é meio que isso. A gente tem a Theophany ali, Theophany, não sei como é que se fala o nome dela, sendo morta ali no final, coisa e tal. A volta da Andarna. Gente, eu esqueci o nome dela. Porque assim, foi tudo muito rápido, então tem algumas teorias, inclusive, a respeito disso, dessa volta dela, porque ela some e aí ela volta logo depois, então é tudo muito rápido, sabe? Então, assim, tem muita coisa nesse final que tá gerando bastante teorias. Separei algumas ali pra gente conversar, tá? E, enfim, tô curiosa a respeito de algumas coisas, tá? Tem algumas teorias que eu dei uma lida por cima, a gente vai ler melhor agora. Eu só separei algumas que eu achei o título interessante, então a gente vai discutir aqui. Mas algumas que eu concordo, outras que eu não concordo tanto. E enfim, tá? Mas é isso, assim, vamos ver o que esse final vai desenrolar aí pro próximo livro. E aí, um grande enredo que a gente teve nesse livro foi a busca pela sétima espécie de dragão ali, né? A espécie da Andarna. E eu acho que talvez por isso que muita gente tenha achado que esse livro é parado, porque teve grande parte do livro que foi isso, eles indo de ilha em ilha, de reino em reino, procurando provas dessa outra espécie de dragões. Mas assim, eu acho que cada uma a gente teve coisas interessantes, sabe? Até por questão de construção de mundo, da gente ver realmente esses outros lugares, essas outras culturas, eles interagindo com novos personagens. A gente, com isso, né, teve a introdução de novos personagens, como, por exemplo, o príncipe lá, que é o ex da Violet, que eu já esqueci até o nome dele, gente, tão importante que eu acho esse menino. Eu acho que ele pode ter uma importância grande, tá? Mas, assim, nesse momento, zero. E a gente tem a reaparição da mãe do Xaden, que era centro de muitas teorias, inclusive, e eu acho que nenhuma das que eu vi estavam corretas. Então a gente tem muitas coisas aí que foram sendo trazidas e realmente, né, a reaparição dessa nova espécie. E a gente teve até, inclusive, morte de personagens secundários aí nessa jornada. Então, assim, eu acho que é uma jornada que, no todo, ela é muito positiva para a série, sabe? Porque é isso, expande o mundo além de Basgaiat, além de Aretia. A gente vê outros personagens, a gente vê outros lugares, a gente entende mais um pouco de como é que funciona esse mundo onde acontece essa história. Além de que pode ter muitos outros personagens que podem retornar mais para frente, como aliados, como inimigos. E eu acho que tem muito assim de repente, um desses lugares pode ser onde o Xaden vai se esconder, né? Ou a Violet vai procurar auxílio, né? Vai procurar aliados aí desses reinos. Então, eu acho que tem muita questão aí, e inclusive também já foi meio que revelado sobre a questão do cabelo da Violet, porque ele é daquele jeito, né? Que tem toda a ver com uma devoção a uma sacerdotisa ali, né? Uma sacerdotisa não, desculpa, a uma deusa ali, né? Ela ser uma sacerdotisa para essa deusa. Então, a gente começou a entender um pouco melhor ali toda essa questão, que também essa questão do cabelo da Violet era centro de muitas teorias aí, né? Inclusive, muita gente achava que ela tinha virado Venom quando criança e conseguiram parar e ela seria a cura. Eu vi bastante teoria em relação a isso antes desse livro, né? Acho que com essa questão agora da deusa, enfim, acho que deu uma segurada nessas teorias. Mas, enfim, assim, eu gostei dessa busca porque, assim, eu vou falar mais sobre esse ponto depois, mas eu acho que trouxe mais personagens para o centro da história. A gente conseguiu ver mais personagens atuando na história além do Xaden e da Violet, sabe? Eu acho que isso foi muito interessante, assim, realmente. Além de, como eu falei, eu achei bem legal a gente ver esses outros lugares, a gente conhecer esses outros personagens. Eu gostei bastante ali de toda a história com a mãe do Xaden, achei meio tenso ali. E acho interessante pra gente ver novamente a Violet agindo como uma líder, né? Ela agindo com inteligência, que a gente sabe que
ela até tá mais bem treinada fisicamente, né? Ela é muito poderosa ali, né? O sinete dela é muito poderoso, mas a maior inteligência, a maior arma dela é a inteligência, né? E não a inteligência de saber coisas, né? É diferente você ter conhecimento e você saber usar esse conhecimento de alguma forma, né? Então eu acho interessante que nos livros passados a gente via muito esse conhecimento da Violet sendo isso, conhecimento de fatos. Então, tipo assim, ela tem uma boa memória, ela conhece a história, ela sabe isso, isso e aquilo. Então, tipo, ela é uma pessoa inteligente sobre fatos. Eu acho que esse livro mostra que ela é inteligente de outra forma, sabe? Eu acho que isso é muito legal para a personagem, sabe? A gente vê ela agindo estrategicamente, realmente, pensando realmente como fazer, como agir. Então, por exemplo, né, o próprio momento tem 2 momentos que eu acho que ela sobressai bastante, que é um momento lá quando o príncipe lá estraga tudo na missão dele, que o Xaden vai ter que ir lá, porque né, o cara só recebe realeza, então como o Xaden é reinstalado ali o título de duque, né, de Aretia, ele vira duque e tal, ele vai falar com o cara, ele perde o controle, e quem assume o controle da situação é a Violet. Ela lida com aquilo, ela consegue lidar com o Xaden, com o ex dela imprestável lá, e com toda a situação ali, que daí aparece uns... Como é que é o nome do animal? Umas panteras, eu acho, né, um jaguar, eu não lembro agora qual é o animal. Ela consegue lidar ali com toda a situação muito bem, né? E a gente vê realmente ela sendo colocada nesse lugar de líder ali, né? E a outra situação é com a mãe do Xaden, né? Que tem ali os 3 líderes ali daquela região, daquela ilha, e ela consegue realmente elaborar um plano bem friamente e estrategicamente, sabe? Então eu acho isso extremamente interessante assim para personagem, sabe? A gente vê ela crescendo para esses outros lados. Então eu acho que essa busca pelos dragões também serviu para isso. E serviu, né, realmente pra gente achar então essa nova espécie. A gente vê que eles são uma espécie pacífica, né? Eles não concordam com os dragões participando da luta dos humanos aí. A gente vê, inclusive, que eles rejeitam a Andarna, né? Ali a primeiro momento, principalmente porque eles veem que o Xaden é um Venin, então eles rejeitam essa associação a alguém que está corrompido, né? Digamos assim. Mas depois, no final, a gente vê que um dos dragões dessa espécie retorna para levar a Andarna com ele, para ensinar a Andarna os seus costumes, né? E aí a gente tem esse momento onde, aparentemente, né, a Andarna rompe ali o laço dela com a Violet. A Violet fica muito mal, assim, fica uns 2, 3 dias, assim, meio catatônica, assim, realmente, com a falta, né, dessa conexão com a Andarna. Mas, logo no final, a Andarna retorna. E assim, o final se passa dias depois que ela foi. Então, muitas questões aí a respeito disso. Eu não acho que a Andarna tenha rompido realmente o laço com a Violet, até porque depois que a Andarna vai embora, a Violet continua usando o sinete dela, o segundo sinete, né, que vem da Andarna, que inclusive é uma questão que era muito teorizada no livro passado, que foi revelado que a Violet, ela consegue entrar no sonho das pessoas, né? E ela faz isso depois que a Andarna rompe o laço. Então, assim, será que rompeu mesmo? Eu acho que não, né? E eu acho que tem algumas questões ali que vão ser explicadas no próximo livro do porquê que a Andarna retornou tão rápido, né? Mas, enfim, eu gostei de toda essa questão da busca pelos dragões, mas confesso que me deixou mais curiosa realmente para saber realmente o que aconteceu, entender mais essa espécie e saber realmente o que aconteceu com a Andarna ali nesse final. E agora vamos falar então sobre os personagens coadjuvantes. Eu acho que assim esse livro ele deu um destaque bom para alguns personagens, mas ao mesmo tempo, né, consequentemente, alguns outros acabaram ficando um pouco mais apagados, como por exemplo a Rhiannon, a Sloane, o Sawyer, a própria Imogen. Eu acho que esses foram personagens que eles aparecem ali, né, em momentos pontuais, mas eles não têm tanta importância, tanta relevância nesse livro. A Sloane acaba tendo uma importância um pouquinho maior ali no final, inclusive tem até uma cena que já gerou aí o pessoal shippando ela e o Dane, e eu acho que é possível, tá? Eu acho que é promissor esse chip aí,
até por causa desse ódio, né, da Sloane ali, com o Dan sendo indiretamente responsável pela morte do Liam, coisa e tal. Acho que tem possibilidades aí, tá? Mas, de resto, assim, a gente tem um ponto de vista da Imogen, a gente tem um ponto de vista da Ryan, mas, no modo geral, elas acabam não aparecendo tanto, assim, na história central. Mas a gente tem outros personagens que acabam ganhando mais importância. Como, por exemplo, a Cat, né? A Cat é uma personagem que apareceu no livro passado, que ela era uma insuportável, né? Eu odiava aquela menina. Ao longo do livro já a gente já tem um leve desenvolvimento, mas nesse livro realmente ela tá bem melhor, assim, é uma personagem que realmente demonstrou um desenvolvimento muito grande. E ela tem ali aquele início de relacionamento com o menino que eu também esqueci o nome, gente. Meu Deus do céu. Mas que acaba morrendo nesse livro, né? Então, assim, não precisa nem gravar o nome do menino, que ele já morre nesse livro logo em seguida. Mas a gente acaba tendo um leve destaquezinho ali pra ela, pra gente entender um pouquinho mais dela ali, né? Principalmente depois que o namorado dela morre ali. A gente tem essa outra visão, né, dela. O Redoc é um personagem que tem bastante destaque, eu gosto bastante, porque é um personagem que eu acho ele bem interessante. A gente vê que os poderes dele estão bem maiores nesse livro, então assim, a gente tem esse outro desenvolvimento também. A gente tem, assim, eu não diria um destaque, mas a gente acaba vendo um pouquinho mais ali do Bodhi e do Garrick, né? Não é bem um destaque, mas assim, eles estão ali pra gente ver que eles são uma das únicas pessoas que sabem sobre o Xaden, né? E eles estão muito ali na posição de proteger a Violet e não o Xaden, né? Que é muito interessante, assim, né? Por ela estar ali do lado dele, coisa e tal, eles estão muito nisso de tentar tá ali para proteger ela, né? Mas eu acho que ainda pode vir mais desenvolvimento sobre eles, e eles são o centro aí da principal teoria que eu vi pro próximo livro, tá? Então vamos deixar isso guardado aí. Além disso, a gente também tem o Eric, né? Que é o príncipe ali que tá se disfarçando, que é descoberto nesse livro a identidade dele. Que nesse livro ele ganha uma importância bem maior, assim, a gente vê que realmente ele tem ali esse treinamento, né, de ser não um líder, digamos assim, porque ele não era o príncipe herdeiro, mas assim, ele tem treinamento em várias línguas, ele tem essa coisa mais diplomática, né, mais política, e a gente tem uma questão do sinete dele que vai ser bem importante, então vamos ver aí o que vem pela frente. Os irmãos da Violet, eu acho que assim, eles têm um pouquinho menos de desenvolvimento em relação ao livro passado, menos desenvolvimento não, menos destaque, mas eu acho que eles aparecem em momentos muito interessantes, assim, né? Então a gente tem principalmente, né, uma briga dos dois ali no final, né, da Mira e do Brennan, até quando a Mira descobre, né, que o Xaden virou Venin. Então a gente tem uma briga deles ali, a Mira vai embora, enfim. Só que no fim a gente tem a Mira quase morrendo, né, o Brennan salvando ela ali. E eu acho que pode ser interessante a gente ver aí as consequências disso no próximo livro, né? Se esse relacionamento deles ali vai dar uma melhorada, né? Porque desde que a Mira descobriu que o Brennan tá vivo, ela tá meio chateada, assim, né? Não dele estar vivo, mas dele não ter contado, né? Dele ter mentido ali por um tempo e tal. Então eu acho que pode vir alguma coisa interessante aí no próximo livro em relação a eles. Até porque no próximo livro, pelo menos no início, o Xaden não vai estar com a Violet. Então a gente vai ter esses outros personagens ali perto dela. Eu imagino que principalmente esses que nesse livro não brilharam tanto, no próximo vão brilhar um pouquinho mais. E aí eu já queria puxar esse gancho para falar sobre as mortes desse livro. Porque assim, todo final de livro, se você para pra ver, a gente tem uma morte grande, digamos assim, né? A gente tem um momento ali de morte que é para fazer todo mundo chorar. Vamos falar real aí. No primeiro livro foi o Liam, né? Completamente inesperado, assim. Era um personagem que a gente achava que ia pra frente e não foi. A gente teve a morte da mãe da Violet no segundo livro, que apesar de ser uma personagem bem controversa, eu acho que tem uma morte bem emocionante ali, né? Ainda mais quando a gente lê os trechinhos, né? Que cada início de capítulo tem um trecho de um livro, de uma carta, alguma coisa assim, dos personagens mesmo. E tem o trechinho de uma carta que a Lilith escreveu pro pai dos filhos dela ali, né? O marido dela.
E ela fala, tipo assim, que se ela tivesse que morrer, teria que ser morrendo protegendo os filhos, alguma coisa assim. É uma mensagem, assim, é uma carta nesse sentido de proteger os filhos, o que deixa a gente com essa pulguinha atrás da orelha em relação a ela, né? Tipo assim, pô, peraí. Ela foi errada várias vezes, mas, tipo, no fim ela tava só tentando proteger os filhos, sabe? Dá pra gerar muita discussão a partir disso, inclusive, mas eu não vou entrar nessa questão. Então, eu estava na minha cabeça, pô, quem que vai ser a morte do final desse livro? Porque vai ter que ser alguém impactante. E eu achei que não foi tanto, tá? Porque, assim, a gente tem a morte lá do namorado da Cat, é o Tragan. É alguma coisa assim o nome do menino, não é? Enfim. A gente tem a morte dele, que foi uma surpresa, assim, né? Dá um choque ali. E aí, no final, a gente tem uns momentos sequência ali que te deixa meio tenso. Então, a gente tem a separação da Andarna com a Violet, que foi o que mais me fez chorar, assim, no final, realmente. Parecia uma morte, realmente, um personagem. Aí, depois, a gente tem a quase morte da Mira, e eu achei que realmente ela ia morrer ali no final, tá? Eu achei, pô, coitada da Violet, cada final de livro ela perde alguém. Mas, na verdade, a Mira não morre, e quem morre é a Queen. A Queen é uma personagem coadjuvante, né? Ela é a melhor amiga da Imogen ali. Só que assim, ela não é tão importante. Ela é uma coadjuvante. Uma coadjuvante secundária. Porque assim, pra mim, os coadjuvantes são esses que eu falei. Ridoc, Imogen, Sloane, Dane. Sabe, são esses personagens que eles não são os protagonistas, mas eles têm uma importância pra trama. A Queen, sabe? Foi emocionante a morte dela, mas muito por conta da reação da Imogen, que é uma personagem que eu gosto bastante, assim, né? Que é até engraçado, quando começa a ler Fort Wing, detesta ela, mas eu gosto bastante da Imogen. E foi mais nisso de ver a reação da Imogen do que realmente eu ter uma reação em relação à morte da Queen, entendeu? Então, assim, é uma personagem que tá desde o primeiro livro ali e tal, mas é isso, ela não tem uma presença tão ativa, então acabou não dando tanto esse impacto. Eu esperava uma morte um pouco maior. Não tô reclamando, ao mesmo tempo que eu tô reclamando, eu não tô, porque eu prevejo muitas mortes nos próximos livros, tá? Inclusive tem essa teoria de que um dos dragões da Violet vai morrer no final, muita gente apostando no Tyr, tá? Que justamente falando, ela tem 2 dragões por um motivo. Mas, assim, Rebecca Yarros nem tente. Tyrion é o melhor personagem desse livro. Eu já tô sofrendo antecipadamente, sabe? Mas eu acho que pode ter alguma questãozinha aí, tá? Mas, enfim. Bom, gente, nós vamos agora falar de teorias. Trouxe até aqui meu computadorzinho. Porque vamos meio que ler essas teorias juntos para debater, tá? Eu ia pegar o outro celular que eu uso de apoio, mas o meu outro celular não quis ajudar, então vai ter que ser no computador mesmo, porque eu separei bastante coisa, tá, gente? Eu vou dar uma geral aqui sobre o que é a teoria, tá? O título da teoria, e aí eu vou lendo aqui mais ou menos. Eu peguei tudo no Reddit, gente. Eu pedi para as pessoas me mandarem, aí me mandaram 2 teorias só no Instagram. E aí essas 2 teorias tá junto aqui com o que o pessoal mandou, tá? Então eu dei uma pesquisada para saber um pouquinho mais a fundo sobre essas teorias. E aí eu vou dar uma lida aqui mais ou menos por cima, só pra gente entender a base dessa teoria, tá? A primeira delas é porque no final de Onyx Storm, o Xaden fala do novo irmão Venin. E aí todo mundo começa a teorizar sobre quem é esse novo irmão, porque fala que, tipo, viu o sofrimento dele nos últimos meses e coisa e tal, e muita gente acha que é o Garrick ou o Bowry. Eu vou confessar pra vocês que, quando eu li, isso não me chamou atenção, porque falou de novo irmão, e na minha cabeça, gente, sei lá, eu tava, um Venin ali, o Jack, sei lá, sabe? Eu não parei pra pensar que poderia ser uma pessoa nova, não conectei os pontos, mas o que diz, né? Tá em inglês, então eu vou meio que traduzir simultaneamente. Mas aqui a pessoa diz que, né, que acha que tem que ser o Garrick ou o Bowry, porque o Xaden diz, né, que esse novo irmão viu o sofrimento dele nos últimos 5 meses. E esses dois sabem mais ou menos há mais tempo, né? Esses são 2 dos personagens que sabem há mais tempo. Aí essa pessoa fala que acha que é o Garrick, porque é confirmado que ele é uma das pessoas que são sumidas, inclusive quando a Violet, eu esqueci de comentar, né? Quando a Violet volta no final, tem pessoas que estão desaparecidas, e o Garrick é uma delas. E tem uma parte no capítulo da Imogen que ele diz pra Imogen que ele tem
poder para voltar pra Aretia, mas não voltar de volta. Então, tipo, ele meio que estaria sem poder. E daí aqui diz, né? E se ele chegou até o Xaden, mas não conseguia voltar e né, usou esse poder ali, virou Venom, para tentar salvar ele mesmo. E a pessoa comenta que acha que também poderia ser o Bowry, porque o Xaden passou o trono para Violet, lembrando que o herdeiro do Xaden é o Bowry, né? Passou para Violet através do casamento, em vez de passar para o Bowry, o que ele poderia ter feito. Então, e a gente conseguiu ver mais, né, do ponto de vista do Bowry nesse livro, esse sentimento dele de ser um Xaden inferior. Então, de repente, no momento de desespero, ele acabou alcançando esse poder, né, usando esse poder sem meio que ter essa intenção. No livro, o Garrick, o Bowry e o Liam eram os três que eram mais próximos para ele, o Bowry sendo o primo dele mesmo e o Liam sendo o irmão adotivo. Eu também me pergunto se esse comentário de que esse novo irmão supostamente está morto significa o Liam. E é por causa disso que ele não pode matar ele. Será, gente? Assim, como eu falei, quando eu li, eu não percebi isso desse irmão. Que falhou a minha percepção quando eu tava lendo. Mas eu acho que é uma boa teoria. Eu acho que essa questão do Liam, não sei, eu acho que seria uma boa virada, mas a gente já teve isso com o Brennan, de achar que ele tava morto e não tava, então eu não sei se não seria muito repetitivo, sabe? Eu acho, e a própria Rebecca Yarros já falou que a decisão dela de matar o Liam é porque, tipo assim, ele já era um personagem perfeito, digamos assim, ele não tinha pra onde ir futuramente. Então ele não tinha desenvolvimento a ser feito. Então o ciclo dele já estava encerrado. Então eu acho que não faz sentido trazer ele de volta. Seria uma boa virada, mas eu acho que não vai ser, não. Sobre o Xaden ter passado o trono para Violet ao invés do Bowry e usar isso como um argumento, eu não sei, porque assim, o Bowry já tinha deixado bem claro que ele não queria ser herdeiro do Xaden. Então eu acho que dessa forma, não necessariamente significa que o Bowry virou, né? E sim porque ele confia mais na Violet, né? E até seria uma forma de proteger ela, né? Então eu acho que era mais de respeitar esse desejo do Bowry, mas não descarto completamente também, tá? E acho que poderia ser o Garrick também. Eu acho que tem motivos para ser qualquer um aqui, tá? Mas enfim, digam aí o que vocês pensam. Segunda teoria, Violet, o casamento da Violet e do Xaden. Eu me pergunto se a Violet e o Xaden casaram e se dedicaram a Dune, de um jeito de tentar parar, né, o Xaden de virar Venom. Além do motivo óbvio de que eles amam um ao outro, o Xaden nunca deu a entender, né, que queria que a Violet tivesse Tyrendor, porque ele esperava que o Bowry estivesse lá quando ele não estivesse. E dado que ele descobriu sobre o cabelo da Violet e sobre o pai dela ter tentado fazer, né, para salvar a vida dela quando criança, eles podem ter descoberto algo em relação a esse ritual. Com o cabelo da Violet sendo prateado nas pontas. Quando eles viajaram ali durante o livro que eles descobriram, né? Eu estou me perguntando se Dune não é capaz de travar aí essa progressão do Xaden em virar Venom através de uma cerimônia, até porque ele referencia o que como é que eu posso traduzir isso? O que sobrou dele, né, no diálogo dele com a Sigale no último polvo dele, no último ponto de vista, né? E precisando da ajuda da Violet. Se ela já foi anteriormente quase dedicada a Dune pelo pai dela, talvez ele estava esperando que teria um jeito ali. Tá, basicamente está dizendo que o casamento dos dois teria sido uma forma de parar a progressão do Xaden de virar Venom, né? Dedicando eles mesmos, meio que dedicando eles ao deus Dune ali, né? Porque eles descobrem ali durante o livro que o pai da Violet tentou fazer isso quando ela era criança, dedicar ela a um deus, né, para ela ser uma sacerdotisa, para salvar a vida dela, mas ele não completou esse ritual aí e por isso o cabelo dela ficou prateado só nas pontas, né? E talvez ele tenha pensado, né, descoberto esse jeito de os dois se casarem e se ligarem, fazer uma cerimônia e dedicando eles a Dune para meio que parar, né,
a progressão dele de virar Venin, até porque a gente descobre no final do livro também que tem aquela nota do Eric falando que, a pessoa não pode pertencer, não, como é que fala? Tipo, a deusa pode tirar aquilo que ela já... tem uma nota lá que é o que faz a Violet conseguir derrotar a Theophany, né? Theophany. Enfim, então que de repente pode ter algo aí de eles se dedicarem a algum deus, né, para tentar parar essa progressão. Assim, gente, e falando que esse seria o motivo do casamento, né, porque senão ele teria deixado Tyrendor ali pro Bowry. Eu não sei, me faltam mais argumentos sobre isso. Acho que pode ser, mas eu acho que falta a gente saber mais sobre essa questão de se dedicar a um deus. Eu acho que foi falado nesse livro, mas eu acho que a gente tem que saber um pouquinho mais pra gente bolar essa teoria aqui, tá? Mas não descarto, acho que pode ser um dos motivos, tá? A Violet pedindo pra Imogen remover as suas memórias. A razão pela qual a Violet pediu para Imogen remover as suas memórias tem que ser porque o Xaden está planejando alguma coisa sobre os Venin e sobre o seu novo irmão, porque ela não iria ajudar ele por nenhuma outra razão envolvendo os Venin, do que salvar a vida dele, salvar Navarre e todo mundo. Eu tenho certeza que o Xaden tem um plano de por que ele quer Violet governando Tyrendor e não o Bowry. E não é porque o Bowry não quer, porque quando o Xaden ligou para o que o Bowry quer. Até isso é difícil traduzir a tempo real, gente. Mas, inclusive, essa pessoa diz que essa é uma das especulações dessa pessoa do porque o Bowry pode ser esse novo irmão. Não tem nenhum outro motivo de por que o Xaden iria trabalhar com o Berwin, que é o Venin lá, né? Do que tentar achar um jeito de curar, né, essa progressão de Venin dele. Tá, deixa eu ver aqui. Isso me faz me perguntar se ele não está tentando trabalhar com o Bremen, mas tentando descobrir um jeito de parar, né, destruir os Venin ali. A Violet também nunca iria querer remover as memórias dela dela se casar com o Xaden, a menos que fosse algo importante e uma questão ali, um plano, né, secreto do Xaden, que vai proteger ele. Tá, basicamente aqui também, eu tô dando uma lida e eu tô resumindo, tá, gente? Basicamente aqui diz que o motivo pelo qual a Violet pediu pra Imogen apagar as memórias dela teria relação em proteger ao Xaden, né? Porque o Xaden teria algum plano aí de se meio ser um agente duplo, então ele ajudaria ali o Berwin, que é aquele Venin que fala com ele ali no final, mas na verdade ele estaria trabalhando para destruir os Venin, né, e encontrar uma cura para ele mesmo. E teria algum plano aí que ele contou para a Violet, mas para proteger o Xaden, né, e esse plano ela acabou pedindo para as memórias dela serem removidas. Não descarto essa teoria, tá, gente? Eu acho que pode ter muitos motivos, mas eu não descarto as teorias. O poder da Sloane não deixando marcas no Brennan e no Dane, e as teorias com o Neolin. Gente, tem muita teoria envolvendo ele. Esse Neolin, eu não sei falar o nome dele, ele era o Rider anterior do Tyrion, e ele morreu aparentemente. Mas tem muitas teorias envolvendo esse cara, tá? Muitas teorias mesmo. Tá. Violet diz o quanto é estranho que depois que a Sloane transfere, né, o poder do Dane para o Brennan, para curar a Mira, não tem nenhuma marca. Mas por que isso seria estranho se ela não é Venin? Eu estou me perguntando se isso não tem nada a ver com o Neolin, o outro sifão que a gente conhece, né? Que é o poder ali da Sloane. Que toda vez que é mencionado, o Tyrion fica todo mal-humorado. Eu me pergunto se o Neolin tá ainda vivo, porque a gente tem algumas dicas de que o Brennan e ele talvez tivessem uma relação. E como, né, no momento de desespero, isso pode levar as pessoas a canalizar, né, esse poder proibido e virar Venin. É possível que o Neolin estava tão desesperado para salvar o Brennan que ele acabou virando Venin. Essa é uma das teorias mais populares que eu vejo, né, realmente, que o Neolin é um Venin, e talvez seja um Venin bem importante. A gente não sabe ainda, não tem, né, muitas bases, mas eu acho que isso é bem provável, tá?
se não ele ser um Venin e ainda estar vivo, mas ter alguma coisa bem grande em relação a isso. Porque é isso, o Tyrion fica sempre muito namorado quando fala sobre o Naorin. E tem alguma coisa ali, como é que o Brennan tá vivo, sabe? Então eu acho que tem bastante essas teorias que dá pra ser mexidas ali, com toda certeza. E pode ser sim, ele pode ter canalizado ali pra salvar o Brennan e acabou virando aí nesse processo. E eu acredito que pode, se isso for, ele é algum Venom importante ali, tá? Ponto de vista da Rhiannon. Por que a gente tem um ponto de vista da Rhiannon? É legal que a gente finalmente vê ela, né, o ponto de vista dela, mas qual o detalhe que isso adiciona para a história? Eu li de novo e não consigo identificar nada que dê dicas do que vai vir pela frente. Eu tenho certeza que está ali por alguma razão, mas eu não entendo por quê. Eu confesso que foi algo que eu pensei também, tá? Eu até li os comentários dessa teoria e as pessoas estavam falando, às vezes era só pra mostrar como é que estavam ali aquele lado, como é que estavam aquelas pessoas, porque acontece, no final, a gente tem falando que algumas pessoas sumiram. Então, assim, só pra gente ver onde é que estão esses personagens nesse momento da história, sabe? Pode ser que seja algo assim. Mas essa é uma teoria que não tem nada aqui de teoria, mas é um questionamento pra gente levantar. Por que tem um ponto de vista dela? E será que no próximo livro a gente vai ter mais pontos de vista além da Violet? Interessante, vamos ver o que vem por aí. O sinete do Eric, né? O sinete do Eric, isso significa que o Eric sempre soube o que estava para acontecer? Se ele sabia o que iria acontecer com a Violet na batalha final com a adaga ali, né? Por que ele não poderia falar com ela? Ele sabe o que vai acontecer com o Xaden? Ele sabe quem traiu eles? Eu tenho tantas questões tantas perguntas sobre o seu sinete e por que ele não podia falar o que ele sabia para Violet, mesmo com o sinete dele sendo proibido. O sinete dele é proibido? Porque ele seria tipo um leitor de mentes. Não sei. Não sei se seria um leitor de mente, gente. Ele vê o que vai acontecer. Ele é tipo o cara lá, o poderosão, que eu sempre esqueço o nome. Como é o nome daquele cara, gente? Que é o que ele antecipa, né? Tem um dos principais comandantes ali, né? Dos Riders ali, que ele antecipa o que vai acontecer, só que ele tem algumas restrições para o que, né, para essa visão dele do futuro. O Eric não, o Eric ele vê tudo o que vai acontecer. E é interessante a gente pensar, ele já sabia que o Xaden era um Venin, ele já sabia do plano do Xaden, ele tava ali, eu vi até uma teoria que dizia que o Eric era o novo irmão lá do Xaden. Eu acho que não. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa interessante sobre o sinete do Eric que vai ser explorado no próximo livro, sabe? Mas é interessante saber o que ele sabia, o que ele não sabia, desde quando ele sabia, desde quando esse sinete dele estava manifestado. Interessante a gente saber. O retorno da Andarna. Andarna era supostamente, né, para ir embora por alguns anos, pelo menos. Quando ela se reconectou com a Violet, se não durante as 12 horas que ela estava sumida, eu sinto que ela sabe mais do que ela tá deixando os outros saberem, até porque ela tá muito calma quando a Violet acorda no final, no último capítulo, né? Elas têm a ligação delas de novo, e se ela sabe alguma coisa, e ela sabe alguma coisa sobre o Tyrion precisando descansar. Então ela sabe, né, os eventos ali que aconteceram que fizeram o Tyrion ficar cansado e precisar descansar. Essa questão da Andarna, como eu já comentei, né, gente, é estranho, porque é isso, ela era pra ter ido embora por anos, e ela volta dias depois. Eu não acho, né, que diz aqui que ela se reconectou com a Violet, eu não acho que a conexão delas foi cortada. Eu acho que ela meio que deu só uma adormecida ali no laço, mas não cortou realmente, sabe, essa relação. Tanto é, como eu comentei, né, a Violet continua usando o poder dela ali depois que tem essa conexão cortada. Mas é isso. E com certeza a Andarna sabe, gente. Ela sabe ali e o segredo pra gente saber o que acontece vai estar na Andarna. Provavelmente ela não vai contar porque a Violet pediu, e enfim, mas é isso. Eu acho que a Andarna vai ser bem importante aí no próximo livro. Tá. Aí eu peguei uma teoria aqui, na verdade é um comentário.
enorme, que traz um monte de coisa. Peraí. É que eu não separei, aí tá tudo junto. Tá, eu vou lendo e a gente vai comentando, tá? Tá, alguém colocou. Por favor, me digam que o Zayden e a Violet estão os dois vivos no final e tem um final feliz. Eu sei que ainda tem 2 livros para vir, mas a situação parece bem impossível agora. Eu acho que o Zayden estava desesperado no final e usou seu poder para salvar todo mundo. Mas ele teve que. Ele tinha que ter um plano backup ali, só né, uma garantia para se infiltrar ali nos Venom e destruir eles por dentro, né? Que é o que a gente já tinha comentado. Eu acho que ele e a Violet, durante o tempo que a memória dela foi apagada, conversaram sobre isso e ela escolheu ter a Imogen remover as memórias dela para que as outras pessoas não pudessem ler a mente dela e arruinar o plano. Acho possível também, tá? Eu também acho que o Garrick ou o Bowry pode ser o novo irmão, mas eu estou inclinada ao Garrick, porque nós vimos um pouco mais sobre ele nesse livro e o sinete dele iria ser bem útil para, como é que se diz? Para olhar por aí, digamos assim, né? Para ir e voltar e coisas assim. Eu acho que o Bowry muito claramente não quer o trono de Tyrendor e ele ficou e ele tá ali, né, para servir de suporte para Violet. Eu também acho que essa questão do Bowry, gente, é porque ele não quer, só isso. Eu acho que está se falando tanto sobre essa questão de segurar o trono, né, de assegurar o trono, que eu não iria ficar chocada se a Violet estivesse grávida. Essa é uma questão que eu vi algumas pessoas comentando, da Violet estar grávida, porque se fala bastante sobre essa questão de herdeiro, de sucessão e coisa e tal, de assegurar o trono. Mas eu não sei, gente, tudo bem, eles têm 30 mil cenas hot no livro. Esse até não tem tanto comparado com os outros. Mas assim, eu não sei se uma gravidez se encaixaria na história, sabe? Não sei. Então acho que não. Acho que não sei. Eu não sei se eu gostaria também. Eu amo que a gente finalmente sabe que o Eric, né, os poderes do Eric, e não posso esperar para ler novamente procurando por pistas. E eu estou esperando, né, no final de Onyx Storm, com esses vários polvos diferentes, significa que o livro 4 e o quinto não vão ser apenas pelo ponto de vista da Violet, pode ser mais interessante e mantendo a história na primeira pessoa, limita, né, as coisas até um certo ponto, especialmente agora que ela e o Zayden estão separados. Também acho que pode ser uma boa para o próximo livro. A outra pessoa comentou, também estou dividida entre Garrick e Bowry. Eu estou, né, mais na direção do Garrick, porque eu acho que seria uma boa razão para Imogen lutar ao lado da Violet. E eu também posso imaginar a tensão que teve depois de apagar as memórias, mesmo que a Vi pediu por isso. Tá. Eu acho que a Imogen lutaria do lado da Violet mesmo sem o Garrick, tá? Não acho que essa seria, nossa, mas enfim. Tá, sobre o casamento. Aí alguém comentou essa teoria aqui que pra mim eu posso imaginar também uma parte da alma do Zayden tendo sido colocada dentro do anel de esmeralda que a Violet está usando do final, como se fosse uma Horcrux. Mas eu não amo essa teoria. Acho que não, gente, porque assim, isso seria muito Horcrux, muito Harry Potter. E eu acho que hoje em dia, com todas as polêmicas que a gente tem em relação a J.K. Rowling, eu acho que as pessoas estão tentando se afastar, não copiar as coisas. Além de que eu acho que seria uma solução bem, sabe? Enfim. Eu adivinhei o sinete do Eric e eu acho que ele vai ser crucial agora que nós aprendemos né, que ele tá ali com o sinete dele. Aí alguém comenta, alguém pensa que o novo irmão pode ser o Eric? O Zayden se refere como esse novo Venom
aquele que agora pensa que é meu irmão. O que eu acho que implica que ele não, né, não achava isso antes. E tira o Garrick e o Bodhi fora da equação. Eles sempre foram irmãos ali, né? Aí tem a fala do Xaden, como ele pode fazer isso, escolher, depois de me ver, né, sofrer nos últimos 5 meses. É alguém que sabe, desde o começo, que o Xaden virou. E eu acho que o Eric sempre soube. O seu sinete se manifestou muito antes do que a gente pensou e ele sempre soube. Minha teoria é que o Eric virou de propósito, porque ele descobriu que ele tinha que estar lá, de modo a desencadear uma cadeia de eventos para salvar o continente. O Eric sempre esteve jogando seu próprio jogo de xadrez 3D por um longo tempo, movendo peças no tabuleiro sem ninguém saber. Eu acho bem interessante isso aqui, tá? Acho bem interessante mesmo. E eu acho que, não sei, pode ser, porque realmente essa frase dele, aquele que agora, né, se vê como meu irmão, eu acho que foi justamente por essa frase que eu não considerei ser alguém importante, tipo Garrick ou Bodhi, sabe? Mas eu acho que é interessante. Tá, aí eu tenho uma aqui que tá em português. Tá, daí a pessoa comenta que estava ouvindo um episódio sobre uma análise, né, de Onyx Storm, e durante a parte que são comentadas sobre as Irides, dizendo que não há uma cura para ser Venin, que isso só mata a alma aos poucos. Me fez pensar no bilhete que Xaden deixa para Violet no final. Não me procure, agora é seu. Muitos parecem achar que ele está só falando sobre deixar Tyrendor, tipo um agora é seu simbólico, como na responsabilidade de protegê-la. Mas e se for literal? E se Xaden de alguma forma colocar a sua alma no anel, a teoria que eu falei? Eu sei que parece em viagem, mas me escuta. Quando você volta e lê o último capítulo dele, parece que ele só está falando sobre o casamento ou se despedindo. Mas aí tem aquela cena assustadora com a Sigale quando ele diz: "Você vai me abandonar agora?" E ela responde: "O que sobrou de você para abandonar?" E é aí que ele deixa que a deixa entrar, baixa suas barreiras mentais e mostra a ela o que sobrou dele. Essa frase sempre ficou na minha cabeça. E se o que ela viu foi que a alma dele estava quase indo embora, se ser Venin está realmente destruindo sua alma aos poucos, talvez ele tenha encontrado uma maneira de preservar o que restou e colocar no anel. Isso explicaria a finalidade assustadora do bilhete dele e talvez até porque a Violet teve a sua memória apagada. Tipo, talvez o anel já tenha um pedaço dele dentro, possa rastreá-lo de alguma forma, ou talvez tenha sido o último ato do Xaden para protegê-lo do que ele se tornou. E possivelmente manter a esperança de que ele possa voltar de alguma forma. Eu sei que isso pode ser uma teoria divertida, mas combina muito bem com as emoções e a mitologia. Tive que compartilhar com alguém. Não acho, gente. Acho que é uma teoria muito... Sabe? Não. Acho muito Harry Potter. Acho que não vai ser algo assim. Mas, enfim, interessante. Então, última teoria aqui. Li num tópico que tem uma teoria que a Violet realmente casou com o Bodhi. E isso está me incomodando. Alguém pode me explicar? E aí eu fui ver, né, essa teoria e aí algumas pessoas realmente falaram. Porque se ela se casasse com o Bodhi, estaria realmente garantida essa linhagem, né? Então, tipo, como ela casou com o Xaden, mas ela não tem o filho dele, ela não seria, tipo, herdeira dele, né? Então, enfim. Toda uma questão que, inclusive, várias pessoas começaram a teoria de que o Bodhi é apaixonado pela Violet. E eu fiquei assim, gente, eu nunca reparei. Vou reparar isso quando eu estiver fazendo minhas próximas leituras. Mas sobre ela ter casado com o Bodhi ao invés do Xaden, o pessoal até desmentiu, porque fala que no final ela pergunta, me casei com o Xaden, vamos até pegar aqui pra esclarecer, porque essa é fácil de achar, porque tá na última página do livro, né? Tá aqui. Eu deixando coisa. Cadê? Ó, uma bênção oficial do seu casamento legal pela sacerdotisa de Dune, no templo, né, de Dune. E ela pergunta, com o Xaden? E o Brennan concorda. Então, assim, gente, essa teoria de que o Bodhi casou com a Violet, não, tá? No próprio livro já o Brennan fala ali do casamento e ela pergunta com o Xaden e ele confirma. Então, assim, essa teoria já tá desmentida. Mas, enfim, gente, já tô aqui há bastante tempo, né? Peguei essas teorias que foram as principais que eu achei, eu acho que principalmente sobre o casamento da Violet e do Xaden e de quem é esse novo irmão, que o pessoal tá mais falando aí sobre essas questões, o que vem aí. Eu não sou muito de bolar teoria, então, assim, eu gosto de ver as teorias pra ver o que o pessoal tá achando, porque, assim, na minha cabeça eu não consigo bolar nada, gente.
Mas é isso, gente. Me digam aqui as teorias que vocês viram, tá? Pra gente continuar essa discussão aí. Mas então era isso, gente. Esse foi o vídeo falando sobre Onyx Storm, né? Sobre as minhas opiniões, as minhas teorias, não, né? Além das teorias dos outros. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais são as suas teorias, ou alguma teoria que você leu e você gostou. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder o meu conteúdo. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.